O sistema Casasoft Financeiro opera com dois tipos distintos de caixa. Um caixa central, onde todas as informações sobre as movimentações são apresentadas, e que pode ser dividido em movimento em dinheiro, movimento em cheque, movimento de sinal de negócios, ou outros que você queira controlar, separadamente, e os caixas autenticadores. Observe o gráfico ao lado, para ter uma ideia do funcionamento dos caixas. Para que o sistema Casasoft Financeiro controle adequadamente os valores em dinheiro e cheques, e para que a empresa tenha controle separado sobre as movimentações do caixa, temos que criar no mínimo dois tipos de conta financeira para operar o sistema. Vamos chamar de 1. Movimentação em dinheiro, e 2. Movimentação em cheque. Isto não quer dizer que você vá trabalhar com dois caixas distintos, dinheiro e cheque, e sim que terá estas informações separadas em relatórios gerenciais. Por exemplo, através desta separação de movimentação, no recebimento de valores, você terá um total controle sobre os cheques pré-datados, mesmo após o fechamento do seu caixa diário. Vamos explicar inicialmente o funcionamento do caixa central, ou caixa geral, como queiram chamá-lo. Você poderá fazer qualquer movimentação de recebimento e pagamentos, transferências de valores de caixa a banco, ou para o caixa de autenticação, que explicaremos a seguir. Para iniciar o trabalho com o caixa, clique na barra de ferramentas lateral em caixa. Em seguida, clique no botão Novo. Da mesma forma como os outros lançamentos de valores que já explicamos anteriormente, abrimos a tela de cadastro de movimento. O procedimento é bem parecido com os já explicados, salvo uma informação importante. Temos que selecionar a conta movimentação em dinheiro, ou movimentação em cheque, dependendo da forma como você vai receber. Se você for receber um valor de R$500, por exemplo, metade em dinheiro e metade em cheque, terá de fazer dois cadastros de movimento, um usando a movimentação em dinheiro, e outro usando a movimentação em cheques. Para iniciar, clique no botão para selecionar a conta. Em seguida, selecione o histórico da operação, que no nosso caso, vamos usar comissão, pois vamos receber um valor referente a uma comissão de parceria, aquele valor que cadastramos em contas a receber como exemplo. Clique sobre comissão. Após fazer a seleção da conta e do histórico, informe a data de cadastro, que, neste caso, é a data em que você está recebendo, e o vencimento principal, que é a data do vencimento do documento. Após informados estes dados, clique no botão Vincular movimento. Como vamos vincular este movimento ao nosso caixa, clique no botão de confirmação. Na tela de consulta de contatos, você pode localizar o documento de origem por diversos meios, usando as opções disponíveis nos campos de filtro. No nosso exemplo, vamos localizar o documento pelo nome do cliente. Para isto, basta informar as condições conforme está selecionado. Clique no botão Filtrar. Na tela para você localizar o documento de origem, selecione primeiro o tipo de operação, tipo conta, que você vai realizar. Neste caso, contas a receber diversos. Em seguida clique no botão Seta, para localizar o documento origem. Note que o sistema trouxe dois documentos em aberto deste cliente. Selecionado o documento a ser recebido, clique no botão Selecionar. A tela do documento de origem já está completa, com as informações para recebimento igual ao valor a pagar, e basta você clicar em confirmar para receber e baixar este documento. Vamos aproveitar para explicar uma outra forma de recebimento. Suponha que este cliente não tenha o valor total para pagar, e você optou em receber parte deste documento. Como exemplo, vamos receber parte deste documento. Basta digitar no campo Valor Pago, o valor a ser recebido. No nosso exemplo, R$500. O valor a pagar continua R$1.000. Clique no botão Confirmar. Uma mensagem de aviso vai informar que o valor que está sendo recebido é menor que o valor do documento, e que novas parcelas vão ser criadas. Se estiver correto, clique no botão Yes. Para completar a operação de recebimento, clique no botão Confirmar. Na tela de consulta movimento caixa, você terá as informações sobre o documento recebido. Note que consta um recebimento de R$500, e o valor do documento, parcela, era de R$1.000.
Clique em Contas a receber, para verificar como ficou o documento de origem. Verifique que o documento ainda consta em nossa lista de documentos a receber, pois o mesmo ainda não está 100% quitado. Para ver como ficou a situação do documento, após o recebimento parcial, clique no botão Editar. O nosso documento, anteriormente tinha apenas 2 parcelas. Note no rodapé da tela que foi acrescentada uma terceira parcela a este documento, justamente aquela que o sistema criou, por termos recebido parcialmente o valor de uma das parcelas. Para ver a situação de cada parcela deste documento, utilize os botões de navegação. Clique no botão Próximo. Veja que estamos agora com as informações da parcela 2 de 3. Para ver a situação desta, clique em Movimento Vinculado. Nesta aba você tem as informações, que esta parcela 2 de 3 foi paga, a data, o valor e em qual conta foi lançado este movimento, que no nosso caso foi recebido pelo Caixa Central. Para ver a situação da próxima parcela, clique no botão de Próxima Parcela. Note que a parcela 3 de 3 não consta nenhum pagamento, significa que ainda está em aberto, e para saber as informações sobre a data de vencimento e valores, clique na aba Cadastro. Na aba Cadastro de Movimento, as informações referentes à parcela 3 de 3, que ainda está em aberto, ou seja, sem movimento vinculado. Acredito que você já tenha aprendido como receber um documento pelo Caixa Central de 2 formas diferentes, recebendo o valor total do documento, recebendo parcial e criando automaticamente uma nova parcela para o mesmo documento. Esclarecimentos adicionais: como não alteramos a data de vencimento da parcela criada, deixando a mesma da parcela original. Quando você for receber aquela parcela, o sistema vai calcular juros e correções somente sobre a parte que ficou em aberto. Você poderia também ter alterado a data do vencimento da parcela criada, para uma outra data se quisesse. Vamos aproveitar para receber a outra parcela do mesmo documento, só que agora fornecendo um desconto no valor da parcela, e usando o caixa-cheque. Faça o mesmo procedimento como anteriormente. Clique em Caixa, Novo e selecione a conta como caixa-cheque. O vencimento principal vamos alterar. Para localizar o documento de origem vencendo nesta data. No número do documento você vai informar os dados do cheque, como número, agência, conta, nome do banco, entre outros, para melhor identificar o cheque que se está recebendo. Em vencimento do documento, informe a data do vencimento do cheque. Neste caso está sendo pré-datado. Clique no botão Vincular movimento. O procedimento é o mesmo, clicar no botão para localizar o documento de origem, e quando selecionado, aparece a tela com o valor a ser recebido. Vamos alterar este valor pago para R$ 350. Ao clicarmos no botão Confirmar, o sistema dará uma mensagem informando que o valor do pagamento é menor que o valor do documento, e se clicarmos em Yes, o sistema irá criar uma nova parcela como foi feito anteriormente. Mas como o nosso objetivo é dar um desconto, e não criar uma nova parcela, clique em Não. Para que o caixa aceite o valor do documento, temos que fazer um lançamento deste desconto e classificá-lo. Como tratasse de uma comissão de vendas, crie uma classificação dentro do nível 1102, Vendas, como desconto concedido. Esta classificação é apenas a para exemplo. Você pode criar onde achar mais conveniente para o seu controle, em despesas administrativas, despesas financeiras, e etc. Para fazer o lançamento do desconto, clique no botão de adição de valores complementares. Na tela que se abre, de cadastro de lançamento, selecione o tipo de lançamento. Neste exemplo criamos o código 88VD, e já deixamos este classificado como 102005. Se tiver dúvidas de como criar estes cadastros de lançamentos, revise o tópico sobre cadastro de tipos de lançamento. Clique sobre a linha selecionada. Aqui está a tela de cadastro de lançamento já configurada com o tipo lançamento e o valor classificado. Clique em Confirmar. Neste ponto, as informações sobre os valores, valor pago, R$ 350, e valores complementares, R$ 50, correspondem com o valor a pagar, R$ 400, e portanto, o sistema aceitará a quitação do documento. Clique em Confirmar.
Note que o valor principal e valor documento passaram a ser R$ 350, devido ao desconto concedido ao documento, portanto o valor que deu entrada no caixa. Clique no botão confirmar. Na tela de consulta de movimento do caixa, aparecem agora os dois recebimentos que acabamos de fazer. Para ver como ficou o documento original, clique em Contas a receber. Editando novamente o documento de origem, em Contas a receber, note o valor documento. Clique na aba Lançamentos. Note que aparece o lançamento do desconto concedido no caixa. Clique na aba Valor complementar, baixa. Aqui está a informação sobre a operação efetuada. Clique em Movimento vinculado. E finalmente nesta tela, a informação sobre o valor recebido. Clique no botão Confirmar. Já vimos algumas formas de trabalhar com o caixa central, como recebimento a menor com geração de parcelas do saldo devedor, recebimento com desconto e classificação deste desconto, e agora vamos ver como receber mais de um documento com apenas um movimento de caixa. Suponha que um cliente deva à empresa duas parcelas de qualquer natureza, vencidas ou não, e queira pagar de uma só vez. Necessariamente, você não precisa criar dois movimentos no caixa, basta criar um movimento novo, e em seguida, vincular os dois ou mais documentos a receber. Nota: você pode vincular vários documentos a um só movimento. No nosso exemplo usamos dois para ilustrar melhor. Vamos utilizar os mesmos documentos de exemplos anteriores, para isto basta você excluir os dois movimentos que fizemos anteriormente no caixa central, para que estes voltem a ficar em aberto. O procedimento até aqui é o mesmo do anterior. Estando no caixa, clicar em Novo, e preencher os dados iniciais como no exemplo abaixo, tomando o cuidado de informar a data de vencimento. Clique no botão Vincular movimento. Na tela de documento de origem, clique para localizar o documento. Na tela de consulta de histórico conta, filtrando pelo cliente, note que este tem duas parcelas em aberto, com vencimentos e valores diferentes, mas que o mesmo quer quitar ambas. Selecione uma das parcelas clicando sobre a linha, e no botão Selecionar. Clique em Confirmar, para o valor entrar no movimento de caixa. Veja que o valor de uma parcela já faz parte do movimento. Clique em Vincular documento, para inserir o outro documento. Abra novamente a tela para localizar o documento de origem. Clique no botão Localizar. Note que agora só aparece um documento para vincular ao movimento, o outro já foi vinculado. Clique no botão Selecionar. Clique novamente no botão Confirmar, para receber o documento. Note que o valor principal é a soma das duas parcelas que você acabou de vincular a um mesmo cadastro de movimento. Clique em Confirmar. Verificando na barra inferior, da tela de cadastro de movimento, note que aparecem dois movimentos 1/2. Clique no botão Próximo, para ver a outra parcela. Para ver novamente o movimento 1/2, clique no botão Retornar. Transferência de caixa a caixa. O saldo de caixa, seja ele do caixa central ou do caixa autenticação, que veremos em seguida, deve sempre ter uma destinação final, pois do contrário, o saldo do caixa vai sempre aumentando indefinidamente. Este saldo pode ser retirado para depósito, fazendo-se uma transferência de caixa a banco, ou ainda fazendo uma retirada para os sócios, e etc. Neste exemplo vamos fazer uma transferência do caixa central para o caixa autenticação. A única diferença, neste lançamento de movimento de caixa, é que temos de criar um histórico como transferência de caixa a caixa, e a operação como débito. Os demais processos são como pagar qualquer documento, pois sempre usaremos o cadastro de movimento, e depois teremos de dar entrada deste mesmo valor no caixa autenticação. Muito bem. Você deve ter percebido que trabalhar com o caixa central é muito simples, bastando ter um pouco de atenção com as classificações e lançamentos, o resto, o sistema se encarrega de fazer, como criar novos documentos, lançar, e alterar os valores dos documentos. Preste atenção nesta informação: se você excluir um movimento de caixa, por exemplo, aquele em que demos um desconto na parcela, o documento volta a ter o valor original, e exclui o movimento vinculado, ficando em aberto novamente. Esta opção de exclusão pode ser proibida pelo administrador do sistema. Veja mais sobre isto no tópico Cadastro de usuários.
Terminamos assim as informações sobre o Caixa Central.